É uma leitura extensa, mas nós vamos fazer essa leitura em nome de Jesus Cristo. Você que não, porque a Bíblia pode ter traduções diferentes, preferir apenas ouvir, então fique à vontade também para ouvir a leitura. Os 12 e a sua missão, Mateus capítulo 10. Nós vimos no sermão anterior, o nosso professor Mateus trouxe para nós. Rapaz, olha, finalizando o 9, Jesus já ordena que nós oremos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. E aí Jesus já começa vamos dizer, na prática, além dele pedir, ele ordenar que oremos, né, para que o Senhor mande ceifeiros para a sua seara. Jesus agora ele vai mandar os 12 para trabalhar no campo. Na seara, quando ele diz de forma parabólica, é fazer a obra, fazer a missão, naquele tempo que era pregar o Evangelho do Reino. Vamos fazer a leitura em nome de Jesus Cristo. Você que está na live, continua, Deus tem uma palavra para o teu coração. Fique aí em nome de Jesus para pegar a tua bênção também. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o que verá, até o fim será salvo. Quando, pois, vos passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra, sem a vontade de vosso Pai, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer se não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor, mas que leitura extensa. Vai falar para Jesus. Os discípulos tiveram que ouvir isso aí desse jeitinho, naquele dia lá, e guardar, porque eles iam fazer uma missão. Isso aqui são instruções, são ordens que Jesus deu para eles. Queridos, nós lemos a Bíblia, né, e aqui nós até nos autodenominamos, né, uma igreja bíblica do amor de Deus. E o que quer dizer isso? Nós acreditamos que a Bíblia Sagrada, sim, ela é a palavra de Deus e por isso inerrante e infalível. Então ela contém, sim, a palavra de Deus para nós, para a humanidade, escrita, inerrante e infalível. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. É óbvio que temos que olhar para Jesus Cristo, que é o Verbo vivo, para que entendamos toda a Bíblia pelos óculos de Jesus. E o que é isso que eu estou dizendo? É pela interpretação que Jesus dá.
Então você olha para Jesus e olha para aquilo que não tem nada a ver com Jesus, porque há partes no Antigo Testamento e às vezes até no Novo, que você olha e você não vê muito a ver com Jesus. Então aquilo é descartado por Jesus e você fica com aquilo que tem a ver com Jesus. Isso é ler a Bíblia à luz de Cristo. À luz de Cristo. Mas em toda ela nós encontraremos a essência da palavra de Deus. E nós a interpretamos de forma literal. O que é isso? Isso aqui Jesus está dando instruções aos seus discípulos. Então é literalmente instruções que Jesus está dando aos 12 discípulos dele. Naquela época, Jesus estava ensinando seus discípulos. Quando a gente fala interpretação de forma literal, sentido único, quer dizer que se existe uma receita, alguém fez uma receita, aquilo é uma receita. Eu não posso pegar uma receita de bolo de chocolate e dizer que é uma poesia. Uma receita de bolo de chocolate feita hoje, daqui a 1000 anos, ela tem que ser lida como uma receita de bolo de chocolate. Porque quem escreveu aquela receita queria que ela fosse uma receita de bolo de chocolate, não um poema, não uma poesia. O problema de ler a Bíblia e querer achar um sentido que eu acho sobre aquele texto, eu não estou sendo fiel ao Espírito Santo que entregou àquele escritor o sentido único para aquela palavra. Sentido único. Então aqui, literalmente, Jesus está dando instruções a seus discípulos. E nós vimos aqui, é um texto muito explicativo. É para aquela época, Jesus estava dando, como eu repito a dizer. Podemos pegar tudo e trazer para nós hoje? Não, não podemos. Primeiro, porque não somos judeus. Segundo, porque nós somos, Eunápolis é uma dessas cidades das gentes. Quando Jesus fala, não entrei, não vai pelo caminho da cidade das gentes. Eram cidades naquele tempo, naquela região, que não eram de judeus, que não eram das descendentes de Abraão sanguineamente. Ou seja, qualquer pessoa que não fosse nascida em Israel era considerado gente distinta. Então Eunápolis é uma dessas cidades da gente, vamos assim dizer. E só vai até as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava falando literalmente para os discípulos naquele período só irem pregar para judeus. Isso era tão literal que em Atos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Jesus vai precisar mover aquele episódio que acontece a morte de Estevão e aquela perseguição é desenvolvida dentro de Jerusalém, para que então os discípulos se espalhem pelo mundo para pregar o Evangelho. Porque nesse momento de Mateus 10, era tão específico, como eu estou falando, para aquele instante, para aquele momento, da missão que Jesus deu para eles eram regras específicas para aquele tempo, enquanto Jesus estava vivo. Era para aquele instante, essas lições aqui. Era para aquele momento, essas regras aqui. É tão específica que eles guardaram isso. E quando eles se espalharam pelo mundo, eles só saíram comunicando a palavra para outros judeus. É por isso que Deus chama Filipe. É por isso que Deus chama outros diáconos que eram gregos, que não eram judeus, para espalhar a mensagem a outras pessoas que não eram judias. Isso foi quebrado depois, Deus quebrou através de Paulo, através de Pedro, quando ele vai lá instruir Nicodemos, foi muito mais na frente. Mas eles levavam isso a fico, e era para aquele momento. Depois era para o Evangelho se espalhar pelo mundo, mas naquele momento era para aquela cidade de Israel. Porém, aqui nessa noite eu quero tirar desse capítulo 10, dessa leitura toda que a gente fez, princípios gerais, princípios que devem nortear a vida de todo crente, princípios que devem nortear a vida de todo crente, amém? Amém. Todo crente em Jesus, a pessoa diz, eu creio em Jesus, Jesus entrou na minha vida, eu aceito Jesus como meu Salvador, você é um discípulo de Jesus Cristo. A partir desse dia, você deve tomar a sua cruz, como Jesus fala aqui no final, e quem não toma a sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim.
Então existe aqui nesse texto de Mateus capítulo 10 princípios gerais, que era para aqueles 12 e é para todos os discípulos a partir daí. Porque toda pessoa que aceita Jesus, por assim dizer, né, uma linguagem mais popular, toda pessoa que aceita Jesus se torna ou deve se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Se almeja um dia entrar no céu, nós temos todos que nos tornarmos discípulos de Jesus Cristo. E ao discípulo cabe essa responsabilidade aqui. A mesma que caiu sobre os 12, cai sobre cada discípulo de Cristo. Cada discípulo de Cristo. Cada um. Porque lá no capítulo 5, Jesus diz: vós sois o sal da terra. E vós sois a luz do mundo. Não era só os 12, é todos que se tornam discípulos dele. E aí, eu tirei aqui alguns princípios gerais. Ao todo, eu anotei aqui 16 princípios gerais. Eu peço que você preste atenção e observe cada um desses, porque foi extraído daqui do texto, viu? Foi extraído daqui do texto, depois vocês fazem uma leitura pausadamente, o Espírito Santo vai iluminando e fazendo lembrar. Essa live também vai ficar gravada, depois eu vou lançar no YouTube, então vocês podem, se quiser, novamente ouvir, é só entrar lá e ver. Então, o primeiro princípio que eu tirei é que podemos receber de Jesus poder, que do grego é exousia, autoridade. Podemos receber de Jesus autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. Nós podemos receber. Não recebe quem não quer. Porque à luz de Mateus 28, 18, quando o próprio Jesus se manifesta depois de ressuscitar e diz: eis que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele está dizendo a seu discípulo que o poder continua com ele. Ele diz o que? Eis que vos dou o poder. O poder emanou de quem? O discípulo não tinha. Quem deu? Jesus. Quando ele aparece em Mateus 28, ele diz: eis que eu tenho todo o poder no céu e na terra. Ele continua com o poder. E se formos a João 14, 12, Jesus vai dizer: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores. Então nós podemos e na verdade nós devemos buscar em oração o poder que Jesus dá para expulsar demônios e curar enfermos. Porque se não tivermos poder vindo de Jesus para expulsar demônios, nós podemos até pregar, nós podemos fazer o que a gente quiser, mas se não tivermos poder que vem de Jesus para expulsar demônios, para entrar em ambiente, para entrar em nossos lares e em nome de Jesus Cristo expulsar o mal quando tentar afligir, será algo, exemplo mais ou menos de Ló. Será um discípulo sem muita influência, vamos assim dizer. Porque alguém que não tem poder para expulsar demônio, ele não é apto para o reino de Deus. Ele não é apto para ministrar a palavra, ele não é apto para fazer a obra de Deus. Jesus vai dizer aos apóstolos, quando ele subiu em Atos 1, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui Jesus deu poder para eles ir pregar. Depois, como o Espírito Santo ainda não havia descido, então eles, quando Jesus sobe, eles ainda não tinham esse mesmo poder sobre eles, eles só receberam lá em Pentecostes. Eles ficaram em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que desde a assunção de Jesus até o Pentecostes, calculando dá mais ou menos 40 dias, em oração no cenáculo todo dia, eles estavam em oração buscando esse poder, para depois eles saírem para pregar. Então devemos buscar em oração o poder que Jesus dá para expulsarmos demônios e curarmos enfermidades. Há pessoas que só vão nos ouvir se Jesus operar na vida delas de alguma maneira. Ah, mas tem que ouvir pela palavra. Mas se até Jesus usava de milagre para chamar a atenção de pessoas. Se até Jesus jogou para Natanael aquela: eu vi você debaixo da figueira antes que André fosse te chamar. Até Jesus.
Quem somos nós para dizer, não precisa disso não? Precisa? Devemos. Seremos negligentes se não o fizermos. Buscai os melhores dons, está escrito, o Espírito Santo ordena. Buscai os melhores dons. 1 Coríntios 12. Buscai. Devemos buscar poder para expulsar demônios e para curar enfermos. É toda doença que vai ser curada quando a gente orar? Não. Mas quando o Senhor quiser, de alguma maneira, tocar algum coração, vai haver cura. Eu sou testemunha viva de cura que Jesus já fez através de pessoas que eu conheço e através da minha pobre vida. O poder não vem de mim, vem de Jesus. Há pessoas que já entrou aqui doente, nós oramos, saiu e essa pessoa nem lembrou que foi curada. Foi o marido dela que falou, uai, você estava tão ruim. Ela falou, foi o pastor e a igreja que orou por mim lá. Foi curado. O outro foi o pai de uma irmã, botou o nome aqui na oração também, e graças a Deus o pai dela estava em coma, saiu do coma. Os médicos já tinham dado como morto, saiu. Há pessoas que nós oramos aqui e morreu, há pessoas que oramos aqui e morreram. Mas há pessoas que Jesus curou. Sou testemunha, já vi Jesus curar de câncer, já vi Jesus curar de AIDS. Eu sou testemunha. E testemunhas assim são irrefutáveis para quem testemunhou. São irrefutáveis. A mãe de uma moça que através de nós Jesus curou de AIDS, que a moça já estava no hospital para morrer, Jesus trocou o sangue dela, colocou um sangue novo, nós ainda éramos crianças, até hoje. Até recentemente, quando encontramos aquela mulher, 15 anos depois, ela lembrou disso. A filha dela está viva, a filha dela teve filhos depois disso, casou e não tem mais nada. Para a glória de Deus. Onde ela for, ela vai testemunhar do que Jesus fez na vida dela. É irrefutável. Então nós não devemos ser omissos. Devemos buscar, porque Jesus quer. Se ele não quisesse, ele não tinha dado aos seus discípulos. 2. Devemos pregar o reino dos céus. A mensagem do discípulo é o reino dos céus. Não é o reino da terra. Não é prosperidade terrena. A cura terrena, nós oramos por cura. Não devemos pregar por cura. Nós devemos pregar o reino dos céus. A gente pede às vezes para Jesus curar. A gente pede para Jesus abençoar, abrir uma porta. Mas a pregação deve ser sobre o reino dos céus. Despertando as pessoas que estão dormindo, que estão caminhando para o inferno, que estão perdidas, achando que tudo vai acabar como está, que fechou o olho aqui, está tudo bem. Às vezes olha para o caixão de alguém que morreu lá nos pecados dele, e olha e diz, a pessoa nunca quis saber de Jesus, nunca quis saber de Deus. Bateu o banzé, aparece um tanto de gente que vai dizer, que Deus coloque no bom lugar, foi Deus que abraçou. Se a pessoa não queria nada com Deus, não é verdade isso não. Fulano descansou, não descansou não. Pelo contrário, o descanso da pessoa que morre sem Jesus acabou quando ela fecha o olho aqui embaixo. Ela vai começar a experimentar sofrimento eterno. O descanso dela é enquanto ela está na terra. É o único céu que ela experimenta, é a terra. Essa é a verdade. Uma vez que essa pessoa morre, se ela não se arrependeu dos seus pecados e crê em Jesus, na obra de Cristo, para salvar ela, para preparar ela para o reino eterno, ela será condenada ao inferno, ao sofrimento eterno. E Deus não é obrigado a colocar ela em um bom lugar, porque ela nunca quis o bom lugar, porque ela nunca se preocupou com essa mensagem do bom lugar. Por isso devemos pregar como discípulo a toda e qualquer pessoa, não só eu aqui, vocês também, todos nós, onde tivermos, aos nossos familiares, às pessoas que amamos, lembrarmos ela de uma esperança do céu, para que elas tirem as expectativas da terra e coloquem na volta de Cristo, para que elas se preocupem com o que vem depois. Então essa é a única mensagem dada por Jesus: pregai o reino dos céus. Em seguida ele vai dizer: curai enfermos, expulsai demônios e ressuscitai mortos.
ainda não experimentei Deus através de mim ressuscitar mortos, a não ser espirituais. Graças a Deus, então, tenho visto Jesus ressuscitar pessoas espiritualmente, mas fisicamente ainda não experimentei ressurreição de mortos, como Jesus fez com Lázaro, Pedro fez com aquela mulher lá, Dorcas, e eu não fiz ainda, mas eu espero que Jesus um dia me use para ressuscitar alguém morto. Eu quero, eu desejo. Agora, curar enfermos, Jesus tem feito e eu sei que Ele vai continuar fazendo. E expulsar demônios também é importante. Há pessoas que só vão ouvir a palavra se o demônio sair dela. Há pessoas que só vão vir a Cristo se a opressão maligna sair dela. Na verdade, toda pessoa só vem a Cristo se ela for liberta espiritualmente. Toda pessoa. Por isso o crente tem essa obrigação. Não fazer trabalho espiritual. Preste atenção, o quarto. Não fazer trabalho espiritual como fonte de lucro. Não trabalhar para Jesus como fonte de lucro. Não é moeda de troca. Você não pode pregar para ganhar dinheiro. Quem cobra para pregar está pecando, porque Jesus diz: de graça receber, de graça dar. E quem cobra para pregar a palavra está pecando. Pode ser famoso, pode ser famosa, pode ser o que for. Está em pecado contra Jesus, porque Jesus diz: de graça receber. Já vi um camarada forçando a interpretação aqui com ponto e vírgula, dizendo que Jesus separou. Você não pode curar enfermo, expulsar demônios e ressuscitar morto cobrando, porque pregar e a palavra tem um ponto ali dizendo. Então essas três coisas você não pode fazer cobrando. Pregar, você pode. Isso é mentira. Isso é encontro do diabo. Mas eu já ouvi, mano. E o cara é famoso aí, ó. Eu não vou nem falar o nome, vai que um dia Jesus viraliza isso aí, ele vê lá e quer processar a gente. Mas quem falou sabe, isso é importante. E eu já ouvi essa atrocidade. É um camaradinho que gosta de gritar lá de Goiânia, lá. O ministério pentecostal bem grande. Então eu já ouvi ele falar isso. E Jesus é contra. Eu não posso fazer igual aquele lá que fala do... Como é que é? Eu preciso de 17 pessoas com R$1.000. 7 mil pessoas dando R$1.000. 7 mil pessoas dando R$1.000. Preciso de 7 milhões de reais. Pecado? Ah, se ele opera e Jesus cura, eu não duvido que Jesus cura através dele, não. Eu não duvido que Jesus já fez cura através dele, que gente já bebeu água lá e foi curado. Eu não duvido, não. Inclusive já vi gente dizendo que foi lá desenganado e voltou. A irmã Rita já testemunhou e foi curada na cidade lá. Eu duvido? Não duvido, não. Não duvido. Agora, que ele vai responder com Deus porque ele cobra, isso ele vai responder. Liga aqui na linha, é R$200 para falar com fulano, 50 para falar com os bispos, cobrando oração, cobrando pecado. Jesus diz: de graça receber, de graça dar. 2 Pedro 2:3, né? O Senhor vai falar claramente sobre falsos profetas e farão de vós negócio, farão de vós comércio. Jesus vai dizer que não devemos cobrar para fazer isso. Os obreiros da obra do Senhor, a obra do Senhor sobrevive de dízimos e ofertas que os fiéis que amam a Jesus Cristo dão por bom senso, de forma voluntária, sabendo que a obra do Senhor vai sobreviver disso. Quem patrocina uma festa da igreja? Essa aqui, que é pequena, que a gente faz aqui. Quem patrocina? A gente não tem patrocínio de prefeitura, a gente não tem patrocínio de vereador nenhum, e nem quero, e nem procuramos, porque a igreja tem que ser separada de política. Igreja é igreja, política é política, tem que estar fora uma coisa da outra. Agora, quem patrocina aqui? Dízimos e ofertas. A gente faz bolo, graças a Deus, 3 dias de comelância, não é que a gente faz? E aí vem bolo, vem cachorro quente, vai vir em nome de Jesus em setembro, já está todo mundo convidado, 3 de setembro. Bolo, cachorro quente. Teve um dia aí que a gente misturou 3 coisas, não foi? Deus proveu assim, todo mundo, os irmãos, as irmãs, todo mundo juntou, mas foi um bolão de todo tamanho. Foi cachorro quente no mesmo dia. Cuscuz. Foi torta, cuscuz, café com leite, foi uma maravilha. Tudo gratuito. Tudo de graça, de graça. A gente não vende nada, porque é outra coisa que Jesus manda, não vender nada na casa dele. Nem porque é cantina para isso, para aquilo, está errado. Vai vender na rua, vai vender na praça, vai vender lá na feira. Mas dentro da igreja não, nem na porta da igreja. A gente aqui não vende nada, é de graça.
E aí, quem patrocina isso? Dízimos e ofertas. Todo mês a gente paga aluguel, água, luz, graças a Deus, tudo pela boa mão do Senhor através de dízimos e ofertas. A gente não sai cobrando. Vamos fazer uma oração, então eu preciso de X, me manda X. Pecado? Pecado. Pecado. Não cobreis. Bom, 5. A obra deve ser feita na dependência total de Deus. A obra deve ser feita na dependência total de Deus. Não leve cinto, não leve isso, não leve aquilo. Nós comentamos aqui em alguns estudos sobre igrejas que fazem fundos de investimento. E ali aquelas igrejas pegam parte das arrecadações, igrejas grandes, milionárias, e elas põem nesses fundos para guardar, para caso aconteça eventualidades, para a igreja ter esse fundo. Está errado. Está errado, a obra não é feita assim. Se falir, faliu, foi a vontade de Deus. Pastor, você é muito irresponsável. Não, não. Quando Deus quer falir algo, Ele fale. Pode fazer a reserva que for. Quando Ele olha lá do céu e diz, não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada, vai cair. Não interessa, a igreja pode fazer a reserva que for. No dia que Deus quiser derrubar ela, Deus derruba. Quando eu digo é denominação, não digo igreja, digo denominação. A igreja de Cristo permanece de pé até a volta dele. Eu digo sobre denominação. E há denominações que fazem reservas milionárias, onde tem pessoas dentro da própria denominação que não ganham R$1 disso. Às vezes passando fome, passando necessidade, com aluguel atrasado, sendo despejados. E o pastor não está nem aí. Os cabeçudos da igreja não estão nem aí. Estão nem aí. Estão comendo, estão bebendo, estão curtindo. A igreja está guardando milhões nas contas bancárias. E quem está passando necessidade na igreja que se vire. Essa é a ideia deles. E Jesus vai dizer que a obra do Senhor ela deve ser feita na dependência total de Deus. Sobrou dinheiro? Bora investir nos pobres sem necessidade. Bora investir nos doentes. Bora investir. Esses dias mesmo tinha uma irmã aí que a cirurgia dela era 40 mil. 40 mil. Meu Deus. Um pastor da igreja que, meu pai do céu. Minha tia era tesoureira lá nos anos 90. E nos anos 90, em uma congregação, a arrecadação mensual era mais de R$10.000. Nos anos 90. Nos anos 90. Aqui em Regionápolis. E quando a irmã precisava de uma cirurgia de 40 mil, o camarada vai para a rádio pedir. Pedir pix para os irmãos, recatado. Pelo amor de Deus, rapaz. É revoltante. Beleza. 6. Somos ovelhas em meio aos lobos. Isso todos nós somos. Devemos ter consciência disso. Crente que apanha e desanima, desespera, ele é um crente iludido. Iludido pelo diabo e por ele mesmo. Porque Jesus nunca iludiu ninguém. Se você é crente, você vai apanhar. Prepare-se para apanhar, porque eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Ponto. Devemos ser prudentes. 7. Focados. Quando Jesus diz prudentes como a serpente, você tem que ter um propósito. Não quer dizer necessariamente só de você se escapar do mal. Quando diz de prudente do grego ali, vai dizer de focado. Qual é o seu foco? Testemunhar de Cristo, pregar o reino de Deus, formar Cristo nas pessoas. Como diz Paulo, a nossa missão é aperfeiçoar todo homem em Cristo. Então você tem que ser focado, prudente. O diabo vai querer te desviar do foco o tempo todo. E você precisa ser focado. Focado. Então, ser prudente, que quer dizer focado, e simples como as pombas, quer dizer não misturado. A pomba lá em Israel é símbolo de pureza. Né? E vão querer usar no sacrifício, quando a pessoa era leprosa e curava, usava-se pomba para limpar a pessoa, espargia sangue de pomba sobre a pessoa, limpava a casa das imundícias com sangue de pomba e soltava a outra no campo. É símbolo de pureza. Até o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, que é um símbolo de pureza, não misturado. Então o crente tem que ser simples como uma pomba, ou seja, não se misturar. Ele tem uma identidade, além de ser inofensivo, por mais que ele é como ovelha no meio dos lobos, é ele que é a presa e não o predador, certo? Ele não é da arma, ele não é do ódio, ele não é da ira, ele é inofensivo como a pomba. Apesar de ser prudente, que quer dizer focado, né? Ele é simples.
não misturado. Ele tem uma identidade. Crente tem que ter identidade. Discípulo tem identidade. Não perca a sua identidade. Você precisa ser prudente para não perder a sua simplicidade. 8. Devemos perseverar até o fim, mesmo sendo odiados. Como eu disse, somos como ovelhas no meio dos lobos, mas devemos perseverar, mesmo sendo odiados. Eu fiz tanto bem, preguei o evangelho, perdoei as pessoas lá, meu Deus, sou perseguido no trabalho, sou perseguido na vizinhança, sou perseguido não sei aonde. Continue sendo crente, continue servindo a Jesus, continue fazendo a vontade de Deus. Persevere até o fim. Porque se trabalhar um ano e parar, aquele ano não serve de nada. Só há recompensa para quem perseverar até o fim. 9. Devemos fazer da perseguição, devemos fugir da perseguição se preciso for. Lembra que Jesus disse fugir? Não precisamos necessariamente morrer igual Estevão. Então você não nega Jesus quando você foge de uma perseguição. Você está pregando o evangelho, alguma coisa do tipo, e aí a pessoa te ameaça, quer te matar. Se você fugir, Paulo fez isso diversas vezes para salvar a vida dele. Ele sempre fugiu de perseguições, porque nós não vamos revidar, não vamos matar ninguém. Então se a perseguição vem, e ameaça a sua vida e você puder fugir, então foge. Não, você não peca. Não queira dar uma de Policarpo e ficar, sendo que você tem a possibilidade de fugir. Então fuja. Você não nega Jesus. Vá pregar em outra cidade que não estejam te perseguindo. 10. Devemos ter Jesus como modelo em tudo, inclusive no sofrimento. Jesus é o nosso modelo, inclusive, principalmente no sofrimento. Nós devemos copiar Jesus Cristo. 11. Não devemos temer os homens. Não devemos ter medo, por medo de pessoas, não vivermos o Evangelho, não influenciarmos o Evangelho. Não. Devemos não temer pessoas. Devemos temer a Deus. Porque Jesus diz, não temais aos homens, mas temei a Deus. Então tema a Deus que chamou você. E não tema, se Deus mandar você falar, você fala. Se Deus mandar você fazer, você faz. Se Deus mandar você agir, você deve agir. Eu andava lá em Macaé, uma cidade lá do Rio de Janeiro, e nesse dia foi Deus que não permitiu eu ir com meu colega até o outro bairro. Eu peguei um ônibus e ele foi no frete, porque muito próximo da UPA, um rapaz atravessou na frente de outro e deu uns tiros nele. E esse rapaz correu até esses irmãos que estavam no frete e disse, por favor me socorre, me leva até a UPA. Lá a ordem é muito clara, você não pode ajudar. Você não pode ajudar, você tem que deixar a pessoa morrer. E o cara que atirou, ele ficou com a bicicleta em volta. O meu colega falou, observando até o cara morrer. Eles param e ficam observando. E o cara corre para um lado, corre para o outro, pede ajuda num canto, pede ajuda no outro. E ele nem termina o serviço e ainda fica olhando, esperando o cara morrer. E ninguém pode ajudar, ninguém pode botar ele numa UPA e levar. Aí é um caso complicado, porque Jesus, ele colocaria no carro e levaria na UPA. Ou pelo menos pararia, oraria, botaria a mão, faria um apelo. E se eu tivesse no carro, talvez eu teria feito isso. Então eu acredito que foi até um livramento que Deus me deu, mas não devemos temer os homens. A ordem é dada, não deve ajudar. Mas você está vendo uma vida, na ânsia da morte, tem que pelo menos chegar com o Evangelho. Pelo menos, você não pode temer a bala que vem de lá ou de cá. Você pede a cobertura do sangue de Jesus e deixa Deus te usar. Se Deus colocou naquele momento uma pessoa para te ajudar, faça como o samaritano. Naquele momento ele não ofuscou, ele não andou igual o levita, igual o sacerdote que virou as costas. Ele estava ali para ajudar. Então, a ordem é uma coisa do homem. Você deve temer a Deus. E se aquela arma está na sua mão para você ganhar para Jesus, você vai correr? Vai fingir que você não está vendo? Um exemplo que eu estou falando que acontece lá no Rio de Janeiro. Eu já vi
Eu já ouvi no caso, eu não vi no dia nem na hora, porque graças a Deus, Deus me deu um livramento também. Eu peguei um ônibus, não me cabia no carro, era um saveiro, só cabia 2 pessoas, eu fui de ônibus. Ele que viu essa cena horrorosa. Mas devemos, ao menos, se a gente não pode levar no hospital, até porque pela quantidade de tiro que o cara tinha tomado, ele não ia viver mesmo, né? Só por uma mão de Deus para ele sobreviver. Mas poderia, pelo menos, encostar os 2 crentes, os 2 eram crentes, encostar e pregar o evangelho para o cidadão, para ver se ele queria Jesus ali naquela hora da ânsia da morte. Dane-se o assassino. Deus é tão grande e poderoso, Deus que a gente serve, que assassinava ele, porque o dono da vida é Deus. Aquela arma dele não é nada diante do Deus Todo-Poderoso que a gente serve. Por isso que Jesus diz: não tema homem, tema Deus. Senaqueribe era um exército de 185 mil soldados armados. E Deus enviou um anjo e matou 185 mil soldados. Porque o dono da vida é Deus. Então o crente ele não tem que andar com medo de A, B, C, ele tem que andar temendo a Deus. Ele tem que ter medo de pecar contra Deus. Ele tem que ter medo da mão de Deus, que essa pesa, essa dói. Horrenda coisa cair na mão de Deus vivo. O crente tem que andar temendo a Deus e não o homem. O homem se entrega na mão de Deus. O Deus que dá a vida e o Deus que tira a vida. É esse Deus que Jesus manda entender, que nós lemos aqui, que tem poder de matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno. Esse deve ser temido, o Deus vivo. 13. Devemos confessar Jesus todos os dias, com nosso testemunho de fé, sendo sal da terra e luz do mundo. Confessar Jesus não é só dizer: eu confesso Jesus é meu Salvador. Quando a gente diz isso, e os colegas de trabalho olham e falam: toma até um espanto. Fulano é crente, é? Eu já vi na escola. Chega no fim do ano, a pessoa: eu também sou crente. Aí todo mundo da sala: você é crente? O ano todo se comportou como uma ímpia, como um ímpio. Eles tomam até um espanto quando você é crente, fulano. Você? É sério. Confessar Jesus é testemunhar com o seu viver. A ponto das pessoas olhar para a sua cara, para o seu modo de andar, o seu modo de agir. No momento de resolver um conflito, é que você conhece um crente. É no momento de resolver um conflito. Você conhece um crente no momento que alguém pisa no calo dele. Você conhece a pessoa é crente ou não? Você conhece um crente no momento que ele é elevado ao extremo da sua irritabilidade. Você conhece um crente se ele tem moderação. Você conhece um crente se ele sabe resolver as coisas no diálogo. Você conhece um crente se ele sabe perdoar, relevar, se ele não é implicante, se ele não é chato, se ele não leva tudo ao pé da letra, se ele não quer fazer rezinga e brigar por tudo. Você conhece um crente quando você vê o brilho do Espírito Santo na forma dele olhar, na forma dele falar, na forma dele andar, na forma dele resolver seus conflitos. É assim que você conhece o crente. É assim que ele testemunha sal e luz. Quem confessa Jesus não é só com a boca. Eu te confesso. Quanta gente fala com a boca e o coração está longe. Isaías 1. Confessar Jesus, que Jesus está falando, aquele que me confessa, não é simplesmente falar, é aquele que vive, conforme ele manda. 14. Obedecer Jesus pode trazer solidão, abandono e divisões familiares. Obedecer Jesus pode trazer tudo isso. Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Às vezes seguir Jesus vai colocar pessoas contra você. Hoje, graças a Deus, devido à laicidade, graças a Deus pelo Estado laico, graças a Deus, porque nisso vem a abertura das mentes de pais, de mães. E hoje um filho dizer: eu sou crente, aceitei Jesus, não traz tanto problema no nosso país, graças a Deus. Mas até algum tempo atrás, quando o romanismo dominava nosso país, o catolicismo romano, um filho de um católico mesmo, praticante, que virasse crente, ele era quase que excomungado da família. Eu conheci pessoas, eu era criança, há pouco mais de 20 anos atrás,
E tinha filhos, jovens ali na igreja que era abraçado pelo pastor, era abraçado por outras famílias porque era rejeitado pelos familiares de sangue. Menino de 16, de 15, menina de 15 anos era rejeitado pela família, porque eles abraçou a lei de crente, eles falavam assim. E eu vi uma mãe, falou para mim, 2011 aqui, ó, eu estava trabalhando na época na Deus e Amor, que era aqui pertinho, e a mãe passou, o filho dela estava pregando lá na frente. Eu disse, seu filho, graças a Deus está pregando. Ela vem de lá, da igreja lá perto da praça, onde ela congrega lá, a igreja católica dela. Ela veio, ela olhou para mim e disse, meu filho morreu há 3 anos, quando ele passou para além de vocês. Esse daí eu não conheço não. Falou na minha cara, meu filho morreu há 3 anos, quando ele passou para além de vocês. Então, graças a Deus, eu acredito que hoje é menos, devido à abertura das mentes das pessoas para a liberdade religiosa. Isso traz um benefício, de certa forma, enfraquece mais essa divisão aqui. Mas em alguns países islâmicos e outros mais onde não existe liberdade religiosa, está o homem. É uma religião, e o camarada virou crente, meu amigo, prepara, vai ter retaliação. Então, tem pessoas que já tiveram que escolher, ou você fica com Jesus ou você fica comigo. E mulheres já escolheram, homens também. Eu escolho Jesus. Eu escolho Jesus. Entre Jesus e eu, Jesus. Então, obedecer Jesus às vezes pode trazer solidão. Você vai ter que aprender a conviver com isso, mas você nunca está sozinho, Jesus está com você, né? Abandono de pessoas que às vezes te abraçavam e divisões familiares. 15. Devemos amar Jesus acima de toda e qualquer outra pessoa que amamos, né? Devemos amar Jesus acima. Um dia teve um pastor e uma esposa de pastor conversando comigo, e aí eles falaram sobre a dificuldade. Ela falou, são pastores, é um casal muito mais velho que eu, e eu ouvi isso deles. A esposa disse assim, nós cremos tanto nesse negócio de o homem ser o cabeça e essas coisas assim, na autoridade, né, no respeito à autoridade. E ela disse, se meu marido me impedisse de servir a Jesus, eu não sei o que eu faria. Aí eu falei, a senhora seguiria Jesus, se ele quisesse continuar bem, se não, tchau. Aí ele e se os pais de uma pessoa proibissem ela de servir a Jesus, o senhor ia dizer o quê? Se está escrito honrar teu pai e tua mãe. Eu falei, epa, Jesus é o cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça do varão. E Jesus é o cabeça da mulher também. Jesus é o cabeça de toda pessoa que é igreja. Honra teu pai e tua mãe, mas isso é até o momento que eles não querem ultrapassar um limite que eles não devem. A autoridade de Jesus. Nenhum pai, nenhuma mãe é superior à autoridade de Jesus. Nenhum marido, nenhuma esposa é superior à autoridade de Jesus. É isso que Jesus está falando. No momento que qualquer autoridade terrena, está escrito, respeitar as autoridades constituídas. A gente tem que respeitar uma pessoa que ganha para presidente, a gente tem que respeitar uma pessoa que ganha para governador, tem que respeitar uma pessoa que ganha para prefeito, para vereador, autoridades constituídas. Respeitar. Agora, se qualquer autoridade constituída chega e te proíbe de adorar Jesus, te proíbe de pronunciar o nome, aí, meu irmão, acabou. A autoridade constituída deixou de ser autoridade porque isso quer me dar todo o poder no céu. O que importa é agradar a Deus e não aos homens. Então, quando Jesus diz aborrecer pai e mãe, não quer dizer que você tem que odiar seu pai, sua mãe, seus filhos. Quer dizer que Jesus é a autoridade superior. Ninguém deve impedir o seu relacionamento com Ele. Nada nem ninguém. Você tem que cortar todo e qualquer elo, toda e qualquer amizade, todo e qualquer vínculo que te impede de uma intimidade profunda com Jesus Cristo. Tudo que te impede
de se relacionar na intimidade com Jesus Cristo, você deve cortar. Imediatamente. Tudo aquilo que te impede de honrar Jesus Cristo, você deve cortar. Porque senão você demonstra amor àquilo e não a Cristo. Porque aquele que não tomar sua cruz e não me seguir não é digno de mim. E por último, existe galardão para quem ajuda o discípulo de Jesus. Jesus disse: digno é o operário do seu alimento. Então, não devemos cobrar, não devemos fazer isso ou aquilo. Mas Deus provê para nós. Deus provê emprego para quem trabalha. Deus provê renda para quem tem renda. E Deus provê para quem trabalha na obra, para quem prega, para quem vive na obra. Deus provê. Deus provê. Eu sou uma testemunha viva disso. Eu estou desempregado, meu Deus. Jesus. O último emprego foi em 2012. 2012 o último emprego que eu tive. Foi em 2012. É pela fé. E eu tenho que fazer dieta para não engordar, para não passar do 100. Graças a Deus. Tenho que fazer dieta para não passar do 100. Desempregado esse tempo todo. E não é por falta de esforço, não, que eu já vi um monte de sotaque, um monte de coisa. Mas Mônica é testemunha, que a mais recente é Mônica, é minha esposa. Mas meu irmão, falar até, como é que diz, é suspeito, que é meu irmão, minha mãe. Vou falar aqui de Mônica, minha esposa. Pode chamar o pastor aqui da outra igreja, o pastor Márcio Martins, também é prova. Se ele estiver assistindo essa live, pode procurar ele, da igreja da Época da Graça, ali no Guzmão. Pode procurar ele, para ver se ele não é de prova. Teve anos que eu saí, de janeiro a dezembro, quando começava mesmo oficial o ano, dia 8 de janeiro, até 31 de dezembro, até emprego temporário eu buscava. Mas saía às 6 horas da manhã, um bloco de currículo, eu mandava imprimir lá na Digital Impressões, quase toda semana, blocos e mais blocos de currículo, ali eu elaborar para mim, aí fazia aquele currículo menos elaborado, ou seja, com menos experiência, trabalho para peão, chão de fábrica, e fazer aquele um pouquinho mais elaborado, com curso, com isso, para tentar ver se achava no administrativo. 2 tipos de currículo. Então, dia um, dia outro, dia um, dia outro, dia um, dia outro, distribuía, ia naquele, não sei o que, certo, aquele que fala ali, ali de Onápolis, aquele polo industrial de Onápolis, esse comércio, eu entrava, eu sentava com o gerente, ele é o zombo até de mim, volta e meia, porque já cheguei de sentar com o gerente para vender meu serviço, só para ter minha carteira assinada. Vender serviço de graça, trabalhar só para ele assinar minha carteira, porque eu tenho experiência. E não, nunca consegui, nunca. De vendedor, de estoquista, de não sei o que, de não sei o que. Sempre falta uma coisa. Às vezes eu estava com a bola na trave, meu irmão, para colocar. A pessoa me ligava, pode vir com a carteira, tal. Beleza. Ah, mas tem uma moto aqui que você vai pilotar. Você tem carteira de habilitação? Tenho não. Porque eu não tenho realmente. E eu precisaria do emprego para tirar minha carteira. Como é que eu vou tirar a carteira se eu não tenho pai e mãe que possam no momento, porque eles também não têm condições? Não tirava. E aí como é que eu ia conseguir? Precisamos tudo. Mas graças a Deus aqui estamos nós. Conheço um camarada que começou um trabalho como o nosso, depois de nós aqui, e ele tem uma empresa. E ele foi 6 meses e parou. Nós estamos aqui, vamos fazer 3 anos para a glória de Deus. Quem provê todo mês? O aluguel para minha casa, o aluguel para aqui, água e luz para aqui, aluguel da minha casa. Deus. É Deus. Provê um fogão, eu lixo, pinto, vendo. Tem vezes que o negócio está meio arrochado, Jesus vai me dar logo 3 de uma vez. Alguém, pastor, tem um fogão aqui. Esses dias eu terminei a oração, não foi? Saí da oração e preocupado, mas entreguei minha preocupação a Jesus e saí. Quando eu terminei, que eu estou tomando banho, tomei banho, estava vindo para a igreja, 6h30, eu chego aqui 6h40. Uma pastora ali liga: Pastor Brian, corre aqui porque tem um fogão na porta da rua, eu estou aguardando para o senhor. Ainda bem que aqui pertinho do Colibri, eu corri lá, eu não me de Deus, corri lá, peguei, botei para dentro. Mônica, amor, Deus cuida de você, viu? Graças a Deus, já vi. Eu sei R$1 para comprar mercadoria nova e Jesus proveu de graça. Toda vez que eu oro, eu falo: Jesus, estou sem mercadoria, estou sem dinheiro para comprar.
Porque o dinheiro que às vezes eu guardo para comprar, o menino adoece, tem que comprar. Às vezes acaba a merenda do menino, tem que comprar. E aí não tem como. Fique sem. E aí eu vou orar. Jesus, me dá uma mercadoria nova. Deus provê frigobar. Deus provê. As pessoas trazem na porta. Quando eu peço a Jesus, ele traz na porta. Na porta. Pastor, eu lembrei de você. Aqui, ó, comprei um negócio novo, eu trouxe esse aqui para o senhor. O senhor reforma aí bem. Jesus traz. E aqui estamos nós, para a glória de Deus, na dependência do Senhor. E cada pessoa que tem nos ajudado, Deus retribuirá. Cada pessoa que tem te ajudado e vai te ajudar, te respeitando como servo do Senhor, vai ser recompensado pelo Senhor. Certo? A recompensa. Jesus diz aqui no final desse capítulo, que aquele que tiver dado, nem que seja um copo de água fria, para um discípulo meu, porque tem amor no coração, porque amamos uns aos outros e nos ajudamos, será recompensado. Amém? Fica de pé nesse momento. É muita coisa, foi muitos pontos. Poderíamos ir devagar, mas vamos hoje um pouquinho mais extenso, porque foi um capítulo inteiro, são muitos princípios, né? Possamos guardar em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós te glorificamos, Senhor. Graças te damos por Jesus Cristo, o Verbo vivo. Graças te damos pela tua palavra. Eu te agradeço, ó Pai, por cada um dos teus servos e servas que o Senhor aqui trouxe hoje. Em nome de Jesus eu peço a tua bênção, Senhor, para cada um dos teus filhos e filhas. Eu peço a Deus, amado, a tua proteção para nós. Eu peço por tua bondade e graça, que o Senhor, bondoso Deus, nos dê uma boa semana em paz, em segurança, tranquila, na tua santa presença. Nos livra do maligno, ó Pai Santo. Não sabemos quais são os projetos do mal contra nós, mas sabemos que o Senhor sabe, e humildemente nós pedimos que o Senhor ordene que sejam todos destruídos, frustrados, e nós sejamos livres, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Pedimos a tua bênção conosco, pedimos que o Senhor Jesus, a nossa luz, nos ilumine, o nosso mestre, o nosso cabeça esteja conosco. Ó Deus, pedimos graça para sermos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, que guardam a palavra do Senhor Jesus, que sentem alegria em obedecer ao Senhor Jesus. Pedimos a alegria da salvação em nossos corações. Derrama, Senhor, a alegria da salvação em nossos corações. Nos traz renovo, Jesus, espiritual. Nos traz restauração, Jesus, para a nossa alma, para os nossos corações, Senhor. Nos enche da tua paz, ó Deus. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Faz assim com sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com todo o corpo do Senhor Jesus espalhado sobre toda a face da terra. E nós dizemos amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? As palmas louvam ao Senhor Jesus. Nosso culto está encerrado em nome de Jesus.